Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto. O tema que nós vamos falar hoje é sobre Macau, sobre cristãos no Macau, especificamente nossos irmãos cristãos evangélicos nesse território, ok? Nós vamos falar um pouco questão histórica sobre Macau, aonde fica esse território, qual é a cultura desse povo, ok? É um pouco de história, mas principalmente nós vamos falar sobre cristianismo nesse território, ok? Então, você que já conhece o nosso trabalho, já vai dando aquele like precioso, ok? Inscrevendo sempre no canal, não esquece. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, talvez o YouTube recomendou o nosso vídeo, ou alguém encaminhou esse vídeo para você. Tem muitos vídeos nesse canal falando de diferentes temas sobre cristianismo no mundo, cristianismo em diferentes continentes, como um cristão, principalmente um homem e mulher de Deus, podem ser pessoas relevantes para a sua sociedade, tá? É sobre isso que nós tratamos aqui. Então, novamente, vai dando like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas e principalmente aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreva no canal se você julgar esse tema interessante, tá? Tem muita coisa que nós falamos aqui, tem muitos vídeos no canal, entra lá e inscreva. O canal chama Propósito Sem Opressão, então nós falamos sobre cristianismo, como eu acabei de falar há bocado, tá? Sem demora, sem ficar enrolando aqui, vamos para o nosso tema de hoje, ok? Nós vamos falar de Macau. Aonde fica Macau? Bom, meus amigos, vocês sabiam que existe um território na China que fala português, como a gente? Então, existe um território lá na China que fala português. Bom, exatamente sobre esse território que nós vamos falar hoje. O território chama Macau, onde parte da população fala português há 400 anos, tá? Há 400 anos. Hoje, a mandarim meio que é geral, mas o português tem sido língua oficial, paralelo ao mandarim e outros idiomas ali local, como cantonês e outras línguas locais. Mas o português e mandarim são línguas oficiais desse território. Como é que veio acontecer isso, gente? Lá na China, um território falando português parece estranho, mas não é. Bom, Macau, como Brasil, como Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, como Timor-Leste, como alguns territórios lá na Índia, falava também português, como Goa, como Malaca, que ficava ali, na verdade, Malaca hoje é chamado de Malásia, tá? Ele ganha o nome de Malásia. Todos esses lugares passaram os portugueses durante a época de grandes navegações, tá? Então eles ocuparam esse território, implantaram a cultura e a língua deles, tá? Então, razão pela qual esse território, conhecido como Macau, também conhecido hoje como Las Vegas do Oriente. Ali hoje é um território que está crescendo velozmente. Existe hoje centro ali onde as pessoas jogam, centros de casinos, cassinos ali no Oriente, no Extremo Oriente. Então, um braço ali daqueles países aí que fazem parte de tigres asiáticos. Então, tem crescido muito. Ali, então, fala-se português, tá bom? Bom, antes de nós falarmos sobre nossos irmãos cristãos, especificamente cristãos evangélicos, eu quero falar um pouco sobre o aspecto histórico, mas nós não vamos ficar no aspecto histórico. Por que eu tenho que falar do aspecto histórico? Se eu vou falar de um território que não é muito referido, um território que não é muito referido aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, é necessário que eu localize onde fica e falar um pouco da cultura, tá? Bom, Macau é um dos aqueles territórios que foi descoberto, ok? Encontrado, na verdade, na Ásia, tá? Sobretudo no Extremo Oriente. Portugueses, quando eles começaram a época de grande navegação, então eles viajaram ali, começando pela África, em busca exatamente da Índia. Mas não pararam só na Índia, eles foram mais para frente para a China, buscando contato com a China e Japão, como uma forma de estabelecer comércio. Então, em 1557, os portugueses chegaram nesse local. Eles chegaram e Macau
acabou se tornando como entreposto comercial. O que é entreposto? O lugar onde eles passavam para se comercializar e voltavam ali, estabeleciam, vendiam aquilo que eles traziam, aquilo que eles levavam, e ali faziam comércio. Também servia como ponto de partida para eles chegarem à China, e quando saíam de China voltando para Portugal, paravam ali, ok? E assim continuou, assim foi por muitos séculos. Então os portugueses ficaram em Macau durante 400 anos. Como é que foi possível isso? Antes de portugueses chegarem em Macau, já havia, Macau era uma ilha ali, bem isolada, onde pescadores chineses aportavam ali para pescar, ficavam fazendo, acampavam ali para pescar e tal. E então meio que um território isolado. Chegaram os portugueses então nesse local, fizeram ali de interposto comercial, e assim eles ocuparam território durante 400 anos. Até que, em 1987, a China e Portugal acabaram assinando um acordo de que Portugal teria que devolver em 1999 o território oficialmente. Então, até lá, a cultura portuguesa, a língua portuguesa, a arquitetura portuguesa, a religião portuguesa acabou se estabelecendo nesse lugar. Tanto é que em Macau, além de falar português, você vai encontrar arquitetura, casas, prédio, culinária, língua, pessoas falando. Hoje, uma pequena porção que fala português. Quem são essa porção? São pessoas um pouco mais velhas, ok? De 50 anos para cima, porque eles herdaram essa cultura portuguesa. Hoje, com o avanço de chinês, de mandarim, acabou tomando conta ali da maioria da população, por conta também da grande influência agressiva da China em todo o território, principalmente esse território que historicamente é deles, ok? Então, em Macau, chegando os portugueses, com certeza estabeleceu-se cristianismo. Então, cristianismo católico, obviamente, e as igrejas, a evangelização começou ali com padres jesuítas, tá? Nós estamos falando aqui da fé católica. Como vocês sabem, todo o território onde chegaram os portugueses estabeleceu-se também junto a fé cristã católica, catolicismo, tá? Só no século, isso aconteceu, o estabelecimento da fé católica com a chegada do português, século XVI, só no século XIX vai chegar então os missionários ingleses. Vão chegar missionários ingleses ali nesse território com ideia também de fazer comércio. Ingleses também queriam estabelecer comércio. Estabeleceram, na verdade, com a China, com outros territórios. Tanto é que a Inglaterra acabou ocupando um território ali conhecido como Hong Kong, ok? Hong Kong, que é um território da China. Ali também vão se estabelecer os ingleses, mas antes de chegar nesse lugar, eles também aportaram em Macau. Então, junto com esses missionários ingleses também vai, isso já no século XIX, vai os missionários protestantes, ok? Missionários, nós chamamos protestante, é um termo geral para igrejas reformadas. Tanto igrejas reformadas tradicionais e igrejas pentecostais e neopentecostais, tá bom? Então, eles vão chegar no século XIX nesse lugar, ok? Só que hoje, como é que é o perfil de fé ali no Macau? Macau, como vocês sabem, majoritariamente chinesa. Então, a fé predominante em Macau é budismo. E apesar de ter taoísmo, outro tipo de fé. E, além de budismo, nós então vamos ter catolicismo. E depois nós vamos ter então igrejas reformadas nesse lugar, tá? Atualmente, existem em Macau cerca de 8.000 evangélicos e cerca de 80 igrejas evangélicas no lugar. As principais confissões protestantes, podemos dizer assim, nós falamos protestante como uma denominação geral para toda a igreja reformada, tá? Então ali nós podemos encontrar não só denominações protestantes geral, principalmente nós vamos encontrar
igrejas evangélicas brasileiras, sejam elas tradicionais e pentecostais e até neopentecostais brasileiras em Macau. Ok? Nós estamos falando de Extremo Oriente, ok? Lá na Ásia, no território da China, estabelecendo então as igrejas brasileiras e não só, primeiramente, foram igrejas inglesas que chegaram ali com seus missionários, tá? Então, quais são essas igrejas que nós podemos encontrar ali em Macau, que são igrejas brasileiras e igreja evangélica de forma geral? Ali nós vamos encontrar Igreja Batista, igrejas anglicanas, igrejas luteranas tradicionais, igreja presbiteriana, igreja metodista e denominações pentecostais ali no Macau, tá? Para além dessas confissões, nós também podemos encontrar algumas confissões, tá? Algumas denominações independentes, mas evangélicas, tá? Que surgiram propriamente lá em Macau, ok? Surgiram e cresceram ali em Macau. São igrejas independentes, mas são igrejas evangélicas do lugar. Bom, nós queremos deixar aqui abaixo, para não deixar um vídeo extremamente longo, ok? Que eu quero focar basicamente nossos irmãos cristãos evangélicos que habitam o lugar, tá? Primeiro, eu vou deixar aqui lista de algumas igrejas que nós podemos encontrar em Macau, principalmente igrejas evangélicas brasileiras, ok? Nós vamos encontrar aqui embaixo, logo em seguida, Igreja Assembleia de Deus, que tem sido extremamente agressivo em termos de evangelização na Ásia, na África, em diferentes lugares do mundo. Então, começando, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Evangélica Quadrangular, Igreja Deus e Amor, Igreja Adventista, Igreja Presbiteriana, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus e também Igreja Bola de Neve, ok? Nós estamos falando da Ásia, lembrando, gente, que territórios da Ásia, principalmente Extremo Oriente ali, os portugueses chegaram já no século XVI. Ok? Nós estamos falando de Macau, que é um território independente chamado Território Autônomo da China, que foi ocupado pelos portugueses durante 400 anos, até que, num acordo pacífico de amizade, Portugal, então, vai devolver para a China em 1999. A partir desse momento, estabeleceu-se um acordo de que esse território vai ficar autônomo até 2050, sendo independente, usando português, tendo liberdade política, econômica, de estabelecer comércio com qualquer lugar do mundo, ok? Até 2050, então, vai voltar administrativamente a pertencer à China. É um território da China. Portugueses não chegaram só em Macau, como também eles se estabeleceram, por exemplo, território conhecido como Goa, na Índia, no sul da Índia, ali, na região da Índia, como também eles se estabeleceram no século XVI Malaca, que hoje é conhecido como Malásia. Então se estabeleceram em Timor-Leste, ali próximo da Indonésia, faz fronteira com a Indonésia, como se estabeleceram em 5 países que falam português na colônia, aliás, no continente africano, que é Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, ok? E como também aqui na América do Sul foi o Brasil, ok? Então, nesse país nós temos mais ou menos 1,7% da sua população são cristãos evangélicos, ok? Nós queremos pedir oração, ok? Como sempre fazemos aqui, para os nossos irmãos cristãos evangélicos, sobretudo tem brasileiros, igrejas brasileiras estabelecidas nesse território, que trabalham, fazendo trabalho missionário, pregando o evangelho, ganhando almas. Vamos orar então para missionários que estão estabelecidos ali em Macau, um território lindo,
com arquitetura portuguesa, cultura portuguesa, culinária portuguesa, falando português que nem a gente. Você que nos assistiu até aqui, encaminhe esse vídeo. Não esqueça, inscreva nesse canal. Tem muitos vídeos aqui nesse canal chamado Propósito Sem Opressão. Assiste, né? Procura um vídeo ali que te interessa, assista. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas e dá like. Nós te agradecemos por isso. Você que chegou até aqui, até mais. Deus te abençoe.